Mais uma vez, então, uma ótima noite a todos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa casa. A nossa palestrante da noite é a Cristina Gama, que nos traz um desafio enorme para nossas vidas com esse tema. Então, Cristina é trabalhadora da casa, mas também palestrante de outras casas aqui em Curitiba, e hoje vai dividir conosco o seu material de estudo. Que a espiritualidade amiga esteja presente, nos inspirando, e que a luz da compreensão divina possa cair em nossos corações, para que possamos, como disse Luciano, sairmos daqui, se não estamos tão bem, sairmos melhores, e se estamos bem, sairmos melhores ainda. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, diz Jesus: amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os publicanos? E se somente saudardes aqueles que te saúdam, qual mérito? Não fazem assim os pagãos? Sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, o vosso Pai Celestial. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E é com esse sede perfeitos que o codificador Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz todas as reflexões deste capítulo 17. Ele inicia, então, dizendo quais seriam os caracteres dessa perfeição. Mas que para se definir isso, é necessário entender que Deus é a perfeição absoluta. Deus é a síntese da perfeição. E nós, como criaturas, não poderíamos ser, então, tão perfeitos quanto Deus. Seria inadmissível. Desta forma, então, que esta é uma perfeição relativa, que nos é dada como exemplo para Jesus, que na época entendeu que seria mais fácil para aquele povo aprender em seu coração a necessidade do amor e da caridade. Porque se somos perfeitos, é porque somos mais caridosos. Se estamos mais próximos dessa perfeição, é porque estamos mais perto do amor divino, do amor em essência. E o amor, levado ao mais alto grau, que é o amar ao inimigo, é a síntese também da caridade. Então, que essas coisas estão interrelacionadas. E a importância do amor, para que possamos estar no caminho da perfeição. É um desafio enorme, como disse o Luciano, mas que bom, nós já sabemos que não vamos ser perfeitos. Vamos ser e vamos estar sempre no caminho da perfeição. Porque as perspectivas neste caminho, elas estão sempre ampliadas. Por mais que façamos, sempre vamos ter que dar mais um passo no rumo da perfeição. E isso nós vamos ver um pouquinho aqui hoje também. E para isso a gente vai pedir ajuda a outros autores da doutrina espírita, tais como, por exemplo, a benfeitora Joana de Ângeles, que é a guia espiritual do Divaldo, por quem ele escreveu, psicografou vários livros. E ela nos diz, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que o esforço para a perfeição tem um porquê. Se todos nós queremos sair daqui satisfeitos, se todos nós pretendemos ter o bem-estar, ela nos diz que o esforço pela perfeição já nos ajuda. Não chega nem a dizer a perfeição, ela diz o esforço. Que o esforço pela perfeição vai nos eliminar projeções negativas, vai estabelecer pilares de harmonia. E aí nós pegamos essa questão de projeções negativas e ficamos refletindo. O que seria isso, na verdade? Quando nós estamos em conflito com alguém, a gente não começa a pensar de forma negativa, a, de repente, sem querer escorregar e desejar o mal àquela pessoa. Se você se esforça para fazer o bem, se você contrapõe a este pensamento, você já vai eliminando essas projeções. Você já vai tendo um escopo de harmonia para este caminhar nessa terra, nesse nosso planeta
tão difícil muitas vezes de caminhar. E ela nos diz também que falta um estudo da educação psicológica do ser humano, a confiança, e aí muito ligada à fé, ao acreditar que as coisas podem acontecer, porque o contrário, a desconfiança nos leva ao desequilíbrio, nos leva a pensar mal de todos, a não querer fazer o bem muitas vezes, a despencar em desequilíbrios às vezes muito sérios, que nós precisamos exercitar mais essa confiança que nos leva a acreditar que somos capazes. Ela também nos diz que aos poucos vão sendo retiradas as couraças que nos obstaculizam a caminhada, e assim a gente vai pouco a pouco, de degrau em degrau, evoluindo e crescendo, porque a evolução é um fato, mesmo que nós não queiramos, nós vamos evoluir. Apesar de muitas vezes resistirmos, nós estamos em processo no rumo da perfeição. E é por isso que Jesus dizia, sede perfeitos como o Pai. Por isso ele trazia o exemplo do Pai. E também porque não dá para esperar a gente ser perfeito para fazer o bem, para melhorar. A gente tem que ir fazendo as coisas, vivendo e convivendo, para um dia chegar a essa perfeição. Mas então que a gente retorna a Kardec, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele nos traz um outro título chamado O Homem de Bem, onde tem 19 parágrafos dizendo-nos as características necessárias para que seja um homem de bem. E vejam, a coisa não é fácil, não é simples, porque no final, no último parágrafo, ele ainda nos diz assim, Kardec, olha, não ficam assim elencadas todas as características do homem de bem, mas quem faz, quem está nesse caminho já vai adiante. Nós não vamos falar de todos os itens, separamos alguns para comentar com vocês, para dividir com vocês. Então está dito lá que é aquele, o homem de bem, é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Porque se a gente fala em justiça, amor e caridade, parece muito simples, só que se a gente coloca esse ingrediente da sua maior pureza, começa a complicar um pouquinho. Porque ele nos diz assim, olha, o homem de bem interroga a sua própria consciência. Se fez todo o bem que podia, se não fez o mal, se podia melhorar aqui, se podia melhorar ali. Então, é amplo. Essa justiça, esse amor e a caridade não é o simples do dia a dia, do comum ao ser humano. É algo que nos remete à nossa própria consciência, às nossas próprias reflexões interiores. Ele diz que esse homem tem fé em Deus, porque sabe que Deus a tudo provê, que as vicissitudes, as dificuldades pelas quais está passando nesse momento são muitas vezes necessárias ao seu crescimento, à sua evolução espiritual. Tem fé no futuro, porque se sabe ser imortal, porque se sabe que vai ter outras oportunidades, se não nesta existência, em outras tantas, para readquirir aquilo que deixou para trás, para renovar, para resgatar as questões que deixou para trás. Também ele nos diz que que o homem de bem respeita as pessoas, independentemente de religião, de condição social, se é pobre ou se é rico, se é intelectualmente mais avançado ou menos avançado, respeita as pessoas de uma maneira geral, independente da raça, que o respeito perpassa toda a vida do homem de bem. É bom porque gosta de ser bom, faz bem pelo bem, faz o bem pelo bem. Tem a indulgência e, novamente, a questão da caridade como seu guia, como modelo. E eu me peguei pensando e refletindo bastante sobre uma frase que Kardec diz que o homem de bem recua à menor ideia de causar sofrimento ou contrariedade, se ele assim o puder evitar. Porque, de verdade, muitas vezes a gente contraria as pessoas sem querer. A gente não pode evitar. Uma palavra dita num momento infeliz, um olhar, às vezes, quando se conhece muito bem uma pessoa, ela sabe quando você está olhando não bem, não está desejando muito uma coisa boa, está prestes a um conflito, um olhar, uma palavra, um gesto.
mas que se a gente pode evitar causar a menor contrariedade, nós devemos exercitar e fazê-lo, porque muitas vezes o nosso orgulho fala mais alto. Eu preciso dizer a fulano que isso não poderia ter sido dito, ou que aquilo não poderia ter sido feito. Enfim, que o homem de bem observa isso. E não é pouca coisa se nós formos parar para pensar. E não é fácil, mas não é impossível. Aí voltamos a Joana de Ângeles, a benfeitora Joana de Ângeles, que diz que o amor libera aquele que o cultiva, como se fosse uma planta, né? Ela coloca aquele que cultiva o amor. Ela nos diz assim que amar ao próximo é ser companheiro, é ter solidariedade em momentos de alegrias e momentos de tristeza. E aí, quando a Gabi fazia a prece, alegrias e tristezas, momentos que a gente tem para ajudar as pessoas que a gente ama, aqueles que nos são caros, é ser amigo, é ter amizade, desculpar sempre. Então, amar ao próximo é ser solidário, é ser fraterno, é ser amigo. Porque ela diz que com isso nós vamos estabelecendo uma vinculação afetiva que vai nos dar força para suportar atritos que são comuns a todos nós. Por exemplo, em casa, no dia a dia, o marido com a mulher, a gente discute, a gente é diferente, nós somos, muitas vezes, temos opiniões antagônicas. Se nós não tivermos a contribuição desse amor, dessa desculpa sempre, dessa amizade, aí vai tudo por água abaixo. Então, que nós precisamos ter isso tudo em mente para amar bem ao próximo, vamos dizer assim, que é diferente do amor ao inimigo. Porque o amor ao inimigo, o que é? Não alimenta ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É uma das características, um daqueles 19 parágrafos que Kardec coloca no título do Homem de Bem. E eu também parei muito para pensar a respeito disso, porque ele não disse assim, não sentir ódio, não sentir rancor e não sentir desejo de vingança. Ele disse, não alimenta, porque sentir nós vamos sentir. Opa, então quer dizer que para ser perfeito, eu tenho que me entender, eu tenho que saber que eu também sinto ódio, que eu também sinto rancor, mas que eu não alimento mais na tentativa de ser um homem de bem. E é por isso que Joana diz que o amor liberta aquele que cultiva, porque quando nós guardamos mágoas, ressentimentos, muitas vezes pode estar escondido aí uma necessidade de ficar atado àquele opositor, àquele inimigo, àquela pessoa que não nos gosta bem, muito bem, porque aí nós queremos o quê? Uma ligação àquela energia ruim sem nos darmos conta. Agora, quando amamos, nos libertamos. O amor, então, é princípio de libertação do ser, como diz Calderaro no livro Mundo Maior, de André Luiz, que foi um médico na Terra, e esse livro Psicografia de Chico Xavier. Ele diz, então, que quando você ama, você se liberta e você tem a chance de aprimoramento e crescimento espiritual, tal como Joana também nos diz. E é por isso que nós não devemos alimentar ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Mas aí, prosseguindo então com esse capítulo 17, porque aí nós vamos fazendo um passeio por esse capítulo 17. E vejam, é de uma importância tão grande essa questão do amar aos inimigos, que Kardec tem um outro capítulo, que é o capítulo 12, que é especificamente amar os inimigos, que é o mesmo trecho que Jesus fala, só que no final ele coloca a justiça dos fariseus, que não poderia ser a mesma justiça que dos fariseus. Mas aí então, continuando o próximo título, ele chama assim, ó, os bons espíritas. Aí é diretamente para nós. Aí a gente começa o ano, primeira segunda-feira de janeiro, refletindo sobre o nosso papel. Ele nos diz assim, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva aos itens que já foi exposto anteriormente no Homem de Bem, que é característica do verdadeiro cristão, que é também característica do verdadeiro espírita, homem de bem, verdadeiro cristão e verdadeiro espírita. Porque ele diz que o espiritismo não cria uma nova moral. O espiritismo simplesmente é a chave para o entendimento do Evangelho de Jesus. O espiritismo facilita, auxilia
contribui para que as palavras do Mestre sejam entendidas em profundidade. E é então que, quando ele nos diz que ele precisa ser bem sentido, eu me lembro que neste final de semana estava ouvindo um pequeno vídeo que o Divaldo falava sobre o início do ano, sobre as comemorações do início do ano. E ele disse assim: nunca o movimento espírita precisou tanto do espiritismo. E ele também diz, parece paradoxal, e realmente é, porque quando nós adentramos no movimento espírita, nem sempre a doutrina espírita já entrou no nosso coração, de forma a que possamos fazer um trabalho harmonioso, pacífico, de contribuição ao bem. Por isso que eu disse, agora vem direto para nós, para os espíritas. Porque também nós percebemos assim, que a compreensão auxilia por fora, mas que só o sentimento, só o amor socorre por dentro. E para que nós tenhamos este entendimento, não é preciso ter intelectualidade superior. Porque, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz assim: será que é porque a doutrina espírita não é muito clara? A clareza faz parte da doutrina o tempo todo. Por que será que algumas pessoas passam e não compreendem? Leem e não praticam, não entendem? Será que é preciso ser doutor? Não. Ele diz que até adolescentes podem entender, têm capacidade. E eu, nas minhas reflexões, concluí que, às vezes, muitas vezes, até as crianças. Tem crianças que dão demonstração para nós de um entendimento, assim, de um sentimento em relação ao amor cristão, que, olha, fica muito além de alguns adultos e, às vezes, de alguns nossos momentos no dia a dia. Então, o que é preciso ter? É preciso ter um maior grau de sensibilidade, não só para estudar, não só para ler, não só para vir aqui diretamente para nós, aqueles que são expositores da doutrina, mas para sentir de verdade. E aí é preciso, ele nos diz, Kardec, a maturidade do senso moral. E isso só se adquire com muito amor, com muito exercício do amor ao próximo e do amor aos inimigos, sem dúvida, dessa libertação que nos propicia o crescimento e a evolução espiritual. E assim, nos colocarmos um degrauzinho a mais no caminho, no rumo da perfeição. Para nos ajudar mais ainda, ele nos traz a parábola do semeador. Na parábola do semeador, diz que Jesus foi até a beira do mar e sentou-se no barco. Essa figura não demonstra exatamente onde ele estava. Mas a parábola do semeador, conforme Carlos Torres Pastorinho nos diz, é a parábola das parábolas. Porque ela nos diz exatamente os caracteres das pessoas, as diferenças entre os seres humanos. E que ela nos auxilia para que pensemos também em que ponto a palavra, o Evangelho, a Boa Nova, adentrou no meu coração. E é assim, Jesus disse: um semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu pelo caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu no meio das pedras. Logo brotou, mas tinha pouca raiz. E assim, logo também morreu. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinheiros, os espinhos a sufocaram. A última parte, então, da semeadura, caiu numa terra fértil e aí produziu muitos e muitos frutos. O próprio Jesus, diante de seus discípulos, explica a parábola, que aquela semente que cai na beira do caminho é a semente que veio mal e recolhe, não dá nem tempo. Ela é jogada à beira do caminho, junto à maldade. A semente que cai entre as pedras
São aquelas pessoas que têm muita boa vontade no começo, que vêm com muito afinco, que frequentam a beça casa espírita, mas que dali a pouco, uma contrariedade, uma aprovação, um olhar meio diferente já vai embora. Uma terceira é a semente que caiu entre os espinhos. Muito trabalho. Dá trabalho ser espírita, né? Desenvolver a maturidade sensorial, chegar aqui numa segunda-feira, largar os compromissos lá de fora. Então, aquela que caiu nos espinheiros, os cuidados do mundo a sufocam. Então, ela vai embora, ela desiste. E por último, então, uma pleiade de espíritos bons que ouvem a palavra, que acalentam o seu coração, que vão em frente, que vão dia após dia tentando a sua melhoria, buscando a sua reforma no trabalho do bem, no trabalho com Jesus. E também Kardec, aí vem nos dizer para nós novamente, para os espíritas, que muitas vezes, só por curiosidade, né, a mediunidade, são fatos curiosos, e aí aquilo não me serve muito bem, que bonito, mas que não é muito para mim, né? Em outros casos, é a frieza e indiferença. Vem as comunicações, mas eu sou frio aquilo, não me toca. Outras vezes, a aplicação é para outras pessoas. Já viram que às vezes a gente está aqui, ouvindo uma palestra, e a gente só está pensando assim, se meu filho sabe escutar essa palestra. A gente ainda às vezes não consegue pensar que tem um papel no que está sendo dito, nesse estudo, nessa leitura. Então é sempre para o outro. Aqueles espíritas que ainda não estão tão arraigados aqui dentro da doutrina, aqueles espíritas em que a doutrina não adentrou o coração, como disse Divaldo. E por último, aqueles que caíram em terra boa. Porque se a semente não produz a mesma coisa em todos os corações, é porque as almas não são iguais. Somos diferentes. Vivemos em momentos diferentes dessa evolução, desse caminho para a perfeição. E é natural que seja assim. Agora, então, adentramos um título que já é das instruções dos Espíritos. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acredito que a maioria saiba, ele foi escrito da seguinte forma. Kardec coloca um trecho do Evangelho, as suas reflexões sobre aquele trecho e depois algumas instruções dos benfeitores espirituais. E a primeira delas é sobre o dever. E a figura ela é elucidativa quando a pessoa olha para si mesma, porque está escrito, esse benfeitor nos diz que sim, olha, o dever é a obrigação moral da criatura, primeiro consigo mesmo e depois para com os outros. Tanto para consigo, quanto para os outros. Onde ela começa? Onde começa o dever? Eles nos dizem que começa quando a minha atitude vai ferir o outro e termina no limite em que a atitude do outro vai me ferir. O dever, então, é a lei da vida. É aquele momento em que a nossa consciência nos diz o que é preciso fazer para estar no caminho da perfeição, para o ser de perfeitos. É aquele momento em que eu vou fazer a minha escolha, porque o dever está submetido somente ao nosso livre-arbítrio. Emmanuel, que é o benfeitor de Chico Xavier, por quem Chico psicografou várias obras, no livro Pensamento e Vida, diz que o dever é um conjunto de princípios, é a submissão a um conjunto de princípios que são a lei divina, que são necessários para o nosso crescimento, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Ele diz que ninguém dispensa e ninguém pode dispensar a disciplina. Obedece a partícula do campo atômico e obedece a constelação da imensidão. Então, que todos devemos ter o nosso dever com a nossa própria consciência, na hora de saber e de resolver, de definir o que é certo, o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E é um campo muito particular e muito sutil, porque não sou eu que vou cobrar de você ou de você, é você mesmo. É onde estão escritas as leis divinas. É aí que mora o dever. É aí onde nós temos que prestar mais atenção. Dentro da ótica do querer ser perfeito, do querer estar
no caminho da melhoria, da reforma e do crescimento. Assim também eles nos dizem sobre a virtude. Poxa, mas nós já falamos tanto sobre virtude, sobre o homem de bem, que o homem de bem é aquele que é caridoso, é aquele que faz o bem pelo bem, que não guarda ódio, que não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Mas eles dizem que há um conjunto de qualidades que definem, sim, a virtude. E que o mais importante para o homem virtuoso é que ele não faça alarde a respeito dessa virtude. Porque não adianta nada você se exercitar e fazer alarde e sair publicando a virtude. É certo que, do momento em que nós começamos a trilhar o caminho do bem, nos dá uma satisfação íntima. Nós começamos a andar por uma psicosfera mais sutil e renovadora. E a iminência de se conseguir autossuperação, autolibertação, nos dá aquele sentimento de felicidade. Só que isso não pode ser algo que vá ser alardeado. Eles nos dizem que há muitos desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Pessoas que inclusive eram virtuosas e que não sabiam. Eles citam o exemplo de Vicente de Paulo. E eu me lembro sempre de Eurípides Barçanufo, que foi um espírita, um homem que se dedicou de corpo e alma à doutrina espírita. Nascido lá no interior de Minas, em Sacramento, fundou a primeira escola espírita do mundo. Eurípides Barçanufo, naquele livro, O Homem e a Missão, eu não me lembro exatamente qual era a tarefa que ele fazia em qual horário. Mas eu me lembro que ele acordava às 4 da manhã e ia para a farmácia, ia para o laboratório para fazer os medicamentos. Saindo da farmácia, ele atendia as pessoas, dada uma hora. Em outro momento, mais adiante, ele ia para a escola, porque ele era professor, porque ele era condutor de jovens. Sempre que chamado, ele atendia os doentes, ele aviava receitas através da sua mediunidade. Ele foi autodidata, ele atendeu a toda a comunidade ali em volta durante todo o tempo da vida dele. Da escola, ele ia para a loja do pai dele e fazia a contabilidade da loja. Eu sei que no final do dia, depois de atender as pessoas, de aviar remédios, de ir atrás dos doentes, dos aflitos, ele ia dormir lá pela meia-noite, acordava às 4 da manhã. Então as pessoas, o mundo não conhece, ele não saiu alardeando isso, mas era um virtuoso. Era um homem que pregava a virtude, as virtudes na sua maior essência, principalmente a da caridade. E é esse convite que esses benfeitores espirituais nos fazem, que nós tenhamos como modelo maior o Pai Celestial na busca da perfeição, mas que nós possamos olhar para essas criaturas e tirar delas um exemplo fundamental também para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Depois eles nos chamam a atenção da necessidade de viver no mundo, o homem no mundo, que nós devemos viver com os homens e com os homens. Porque eles nos dizem assim, muitas vezes nós convidamos vocês a levar uma vida de espiritualidade, a olhar para o lado espiritual, a orar com o coração. Mas isso não quer dizer que se deva levar uma vida mística. Ao contrário, nós devemos ser alegres, joviais e não severos, lúgubres. Devemos viver neste mundo, entendendo que é com esta vivência, é com este crescimento que nós vamos aos poucos ganhando a nossa pedrinha de toque para a evolução espiritual. E aí eles nos dizem também assim, que é necessário que a gente pratique sim a caridade e que não é no isolamento que nós vamos praticar a caridade, que a caridade em si ela é social e que todos nós, todos os dias, temos oportunidade de fazer o bem. Todos nós, todos os dias, temos oportunidade de fazer o bem e que nós não devemos
virar as costas a estas oportunidades. E é então que Emmanuel, no livro Consolador, nos traz uma pergunta assim: aquele que crê, deve o crente se colocar em posições absolutas para atingir logo essa perfeição, esse crescimento, essa evolução espiritual? E a resposta é que devemos fazer todos os esforços para sermos melhores todos os dias, mas que a gente não deve pressupor que vai ganhar a perfeição ou que vai adquirir a perfeição de uma vez só, porque eles nos dizem assim: olha, no cadinho das nossas relações na Terra, por vezes as temperaturas vão ser muito altas. Sabe aquele momento em que a gente entra em atrito, entra em conflito, em que a dor aproxima, a temperatura é muito alta. Então, que não adianta a gente querer superar as fases, chegar logo ao final, que nós temos que ter paciência, e esta é a boa notícia. Com paciência, aos poucos, a gente vai chegar lá. E ele nos diz assim também: olha, vigilância, prudência e prece ativa. Prece ativa como trabalho no bem, para que a gente não fique triste e nem afoito. Tudo tem seu tempo. Outra boa notícia: tudo tem seu tempo. Todos nós vamos ter o nosso tempo. E assim, não pensar que se cobrir de cinzas ou viver no alto de uma montanha ou 100% do tempo meditando, enfim, que isso vai nos trazer a perfeição ou vai nos trazer a melhoria espiritual. Então, elevai o vosso espírito, elevar o nosso espírito, sim, aproximar dos bons espíritos, fazendo bem, fazendo preces sinceras, pedindo à espiritualidade superior ajuda, ajudando aos próximos, amando os inimigos, se assim for possível, mas não afastar da realidade da vida, estarmos sempre em contato com outros homens, vivendo a vida que nós precisamos viver aqui neste planeta. Assim também, um item lá do Evangelho segundo o Espiritismo: cuidar do corpo e da alma. É preciso então macerar o corpo para ter a perfeição ou ter a evolução espiritual? Quando a gente lê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, nós imaginamos assim que é muito fácil responder essa questão. Claro que não. Não se faz isso, não há sacrifícios hoje em dia do corpo. Mas uma reflexão mais profunda nos leva a conclusões bem mais práticas para o nosso dia a dia. Quando eles nos dizem assim, que é preciso pensar que o cuidado com o nosso corpo, as enfermidades do nosso corpo vão afetar nossa alma. Aí eles dizem assim: há dois sistemas: o dos que não acreditam que o corpo dos ascetas, que o corpo não precisa ser cuidado, é só do espírito, que está tudo certo, eu vou viver, vou flagelar meu corpo, vou ficar do jeito que for, porque o importante é o espírito. E há aqueles materialistas que acreditam que tudo bem, vamos só cuidar desse corpo mesmo, é só essa vida, não tem preocupação com nada. E que no meio destes tem aqueles que não sabem de nada, que estão por aí. E que o Espiritismo veio nos chamar a atenção por essa integração que há entre corpo e alma. E aí no livro Obreiros da Vida Eterna, uma dessas coincidências que não existem na vida da gente, eu estava lendo o livro há algumas semanas, e aí o instrutor Alexandre fala sobre a importância do corpo, a importância de se cuidar do nosso corpo. E ele nos diz assim: olha, matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundem-se aos olhos, tal como a chama da vela e o material incandescente, que é o que produz, ambos interligados, produzem a luz necessária aos objetivos da vida. Então, ambos, corpo e espírito, interligados, juntos, de comum acordo, vivendo bem, é que vão produzir
é que vão produzir e nos levar aos objetivos da vida. Cuidar do corpo, sim, ter saúde, mas moderadamente e sabendo o quanto o cuidar do corpo interfere na nossa alma. Essa prisioneira, enquanto reencarnados, mas que às vezes tem uma sensação de liberdade na medida em que nós cuidamos mais dela. Que nós cuidamos mais do corpo. Ela também se sente melhor, porque há uma interligação. E é isso que eles nos dão de recado em relação aos cuidados do corpo e também do espírito. E é muito bacana que a Gabi também falou na oração dessa importância de se cuidar do espiritual, dessa parada que nós temos que ter muitas vezes. E o Luciano também falou da importância do Evangelho no lar, desse momento em que a gente traz para a nossa casa os benefícios da espiritualidade superior, as harmonias para enfrentar essas lutas incessantes que nós temos na busca da perfeição, na busca da melhoria. Não é verdade? Por último, então, nós trazemos essa imagem de Jesus na cerimônia do lava-pés para dizer assim que está dado o caminho, né? Jesus nos deu o caminho. Amar os nossos inimigos, mas amar de coração, não só de boca. Orar pelos que nos perseguem, nos caluniam. Orar com sinceridade, sabendo, inclusive, que muitas vezes esses sofrimentos causados por esses opositores, esses inimigos, nos ajudam a ir nos renovando, reduzindo as nossas provações, as nossas expiações. E também é só muita gente prefere estacionar anos a fio nos labirintos da inferioridade. Mas o trabalhador que persevera, nós que estamos aqui hoje, nessa segunda-feira, é-nos dado o privilégio de continuar esse trabalho no rumo da perfeição, de saber que no futuro nós estaremos melhores, cada dia melhores. Jesus foi um homem são, transitando no mundo de enfermos. Jesus era um homem são, transitava nesse nosso mundo de doentes, sempre nos ensinando o caminho melhor e sempre trabalhando para que esse mundo melhorasse e trazendo até eles, até o mundo dele, ao reino dos céus, aqueles que o quisessem seguir. Jesus podia ter mandado ensaios fiéis para fazer a boa nova, para trazer a boa nova, para falar do Evangelho. Ele poderia ter dito o que fazer, mas ele preferiu vir até nós, viver conosco, para dar o exemplo de como nós devemos chegar no rumo da perfeição. Então, que nós possamos, com essa imagem, onde Jesus também exemplifica a necessidade da humildade, quando os discípulos são chamados a tomar parte com Ele desse reino dos céus, quando Ele lava os pés, que nós possamos lembrar disso, no meio de alguma dor, de alguma dificuldade, o quanto Jesus nos amou e veio para demonstrar esse amor, para dividir conosco esse amor, e que Ele ainda nos espera, e vai esperar sempre, porque sempre vamos estar neste mundo, no caminho da perfeição. Muito obrigada.